Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vini do canal Coisa de Atleta e este é o segundo vídeo sobre a história do Campeonato Brasileiro. A gente já passou por muita coisa naquele primeiro vídeo, mas tem muito mais loucura agora no segundo. Então, sem mais delongas, se você gosta do meu conteúdo, já deixa aquele like para fortalecer, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as próximas notificações e bora pro vídeo! O ano de 1975 acabava de começar, e a dança das cadeiras na CBD também. João Avelange deixou a presidência para se tornar presidente da FIFA, um belo de um salto, diga-se de passagem. E com isso, o cargo acabou ficando com o almirante Heleno Nunes. E rapaz, se já dava para perceber no vídeo passado que a CBD estava na mão do governo, agora era praticamente parte do governo mesmo. Muitas reviravoltas aconteceram nesse ano, pois aparentemente o Brasilzão estava sempre atrás de mudar o modelo do campeonato, e por conta disso, o Campeonato Nacional de Clubes passou a se chamar Copa Brasil, com taça nova e tudo. E por favor, não confundam a Copa Brasil com a Copa do Brasil. Essa segunda aí vai demorar muito para chegar ainda. A Copa Brasil foi possivelmente uma das fases mais caóticas que o nosso futebol já passou até hoje, já que o regulamento mudava literalmente todo ano. Não era como acontecia no passado com a Taça Brasil e o Robertão, onde haviam apenas algumas mudancinhas aqui e ali. O campeonato realmente possuía regulamentos completamente novos de um ano para o outro, e a única coisa que todos eles tinham em comum é que eram sem pé nem cabeça. Primeiro vamos falar sobre as edições de 75 e 79. Lembram do Plano de Integração Nacional? Pois é, ele ainda estava todo vapor e por conta disso, a edição de 75 contou com 42 clubes, 2 a mais do que no ano anterior. E cara, fazer um campeonato com esse número ridículo de participantes, obviamente exigiria muita dor de cabeça, e é claro que não ia sair bem feito. E saca só a maluquice que foi a edição desse ano. O campeonato tinha 5 fases ao todo, onde na primeira fase você tinha 4 grupos, 2 com 10 participantes e 2 com 11 participantes. Os times do grupo A jogavam em turno único contra os times do grupo B, e os do grupo C com os do grupo D. Os 5 primeiros de cada grupo garantiriam acesso para a segunda fase, e os 5 ou 6 que não conseguiram a classificação iriam para a repescagem. A segunda fase colocava os sobreviventes em 2 grupos de 10, onde novamente as equipes do grupo 1 jogariam contra os do grupo 2 apenas uma vez, com os 6 primeiros de cada grupo ganhando um passe para a terceira fase. Só que aí havia uma interrupção no torneio, pois entraria a repescagem. A tal da repescagem consistia em 4 grupos compostos pelos times que foram eliminados na primeira fase do torneio, sendo 2 grupos com 5 e 2 com 6. As equipes então jogariam entre si em turno único e os primeiros lugares de cada grupo eram literalmente cuspidos na terceira fase. E aí você pode estar se perguntando: mas peraí, então essas equipes pulavam a segunda fase? Isso parece meio injusto. É, e era mesmo. Isso porque a segunda fase reunia os times mais fortes da fase 1 e a repescagem os mais fracos, com os vencedores conseguindo acesso direto para a terceira fase com muito menos dificuldade. Ai, meu amigo, com toda a criatividade que a CBD tinha na época, eu acho que é impossível que você adivinhe como era a terceira fase. Mais uma fase de grupos. É isso, eu nem sei mais o que dizer aqui, sinceramente. As equipes remanescentes eram divididas em 2 grupos de 8, jogavam entre si de novo em turno único e as 2 melhores de cada grupo iam para a fase final. E olha só que fase final mais broxa, meu amigo. Depois de tanto ficar enxugando o gelo no campeonato inteiro, você tinha as semifinais e a final em jogo único. Único! Quem teve a ideia para essa palhaçada? Opa, perdão, almirante. Por fim, vamos pular para a edição de 1979, porque pessoal, é literalmente impossível eu falar sobre as outras edições e esse vídeo ficar com menos de 5 horas. Fora que a edição de 79 serve perfeitamente para mostrar o resultado que tanta lambança pode ter em um campeonato de futebol. Por exemplo, eu acho que a galerinha da CBD era vidente, porque tinham tanta certeza que a gente ia vencer a Copa de 94 que decidiram homenagear antes de acontecer. E caso você não tenha compreendido essa piada completamente sem graça, o campeonato de 79 teve 94 participantes. Caraca, rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô lendo esse regulamento aqui pra tentar passar pra vocês da forma mais simples possível e eu acho que eu tô perdendo pelo menos 5 neurônios por segundo.
A primeira fase do torneio tinha 8 grupos com 10 clubes cada. Ué, Vini, mas você disse que tinha 94 clubes, cadê o resto? Calma, rapaz, tô explicando aqui, já a gente chega nessa parte. Eu não vou mentir não, o modo como era decidido a quantidade de times que passariam por grupo era meio a moda caralha. As coisas estavam sendo feitas bem nas coxas nesse período. Alguns passavam 4, outros 5, e os grupos G e H passavam 8 por considerarem que os times eram mais fortes. Na segunda fase você tinha o quê? Mais grupos? Dessa vez com 56 clubes. E se você está fazendo as contas com os aprovados na primeira fase e elas não estão batendo, a razão é simples. 12 times foram adicionados nessa fase, sendo 6 de São Paulo e 6 do Rio. Por essa razão, temos ao todo 7 grupos com 8 equipes em cada um, onde após jogarem em turno único, os 2 primeiros vão para a terceira fase. Aqui as contas ficam ainda mais confusas, já que entram mais 2 times, sendo o campeão da edição de 78, o Guarani, e o vice, Palmeiras, com geral que sobreviveu sendo jogado em 4 grupos de 4 times. E se a sua cabeça já tá saindo fumaça, meu amigo, saiba que a do Atlético Mineiro ferveu tanto que acabou abandonando o campeonato nessa fase por razões de indignação por não ser permitido jogar nenhuma partida em casa. Antes de continuar, tem algo interessante que deve ser mencionado. Por conta de alguns fatores como discordâncias entre a Federação Paulista e a CBD, o fato do Paulistão de 78 ter se arrastado até 79 e a possível disputa de um torneio Rio-São Paulo que no fim das contas nem aconteceu, o São Paulo, o Santos, o Corinthians e a Portuguesa se recusaram a participar dessa edição do Brasileirão por falta de tempo de descanso, já que queriam entrar direto na terceira fase, um privilégio que apenas o campeão e o vice da edição anterior poderiam ter. Bom, por fim, os primeiros de cada grupo se enfrentavam em semifinais e final com 2 jogos, já utilizando do placar agregado. E eu vou dizer uma coisa pra você, acho que não é mistério algum o porquê da média de público ter caído tanto com o passar dos anos. No fim das contas, ninguém mais estava entendendo como esse campeonato funcionava, e muito menos achavam divertido de acompanhar, principalmente em comparação com os estaduais. Mas deixando essas coisas de lado, é necessário fazer uma menção honrosa para o Internacional, pois embora outros clubes tenham vencido o Brasileirão de forma invicta, eram em tempos onde esses times já entravam nas fases finais. Já o Inter superou essa loucura desde o início e de alguma forma foi campeão invicto. Lembrando que o Inter é, até então, o último time a vencer o Brasileirão de forma invicta. O único problema é que não venceu mais nenhum depois. O ano de 1980 chegou igual um trem carregando um monte de problemas para o Brasil. Tínhamos crise econômica de petróleo, porque aparentemente o governo militar adorava congelar preços, a crise financeira da CBD, que não conseguia mais se sustentar por si só, os clubes que estavam em grande maioria endividados e, por fim, a pressão da FIFA para que o Brasil possuísse uma organização que cuidasse apenas do futebol, e não de vários esportes como a CBD fazia. Essa enxurrada acabou tendo alguns efeitos no futebol brasileiro. Dentre eles, os mais importantes foram o fim da CBD, o nascimento da CBF, e a modificação do nosso campeonato nacional, que passou a ser chamado de Taça de Ouro, contendo também segunda e terceira divisão. Esse esquema de divisões veio realmente para ajudar, já que antes disso a segunda divisão ocorreu em 71 e 72, mas foi jogada no lixo por conta do PIN. Só que a CBF ainda estava com algumas sequelas da antiga CBD, e parece que se perdeu um pouco no conceito. Eu digo isso porque da edição de 1980 até 1984 da Taça Ouro, clubes da segunda divisão, batizada de Taça de Prata, conseguiam acesso para a primeira divisão enquanto ambos os campeonatos estavam rolando, com os melhores clubes da primeira fase da Taça de Prata sendo jogados na segunda fase da Taça de Ouro. Esse negócio atrapalhava demais, já que você ficava tendo uma dança das cadeiras no meio do campeonato. Fora que em 1985, quando a CBF teve a chance de modificar essa coisa toda, a opção que ela fez foi justamente a pior, unificar a primeira divisão com a segunda e fazer mais um infernal sistema de grupos. Vocês devem ter reparado inclusive que não falamos de nenhum regulamento específico até agora, isso porque a quantidade de mudança nas fases do campeonato não foi tão grande. A diferença principal é que eram menos clubes mesmo. Uma grande mudança que aconteceu no ano de 1986 foi que o campeonato voltou a se chamar Copa Brasil e de quebra introduziu o rebaixamento, algo que antes nunca era aplicado da forma correta e meio que os clubes da Série A eram sempre da Série A, assim como os da Série B eram sempre da Série B. O rebaixamento era simples, todas as equipes que disputassem a primeira fase e não se classificassem para a segunda, juntamente com os 2 últimos times de cada grupo da fase 2, seriam automaticamente chutados para a Série B e não disputariam a Copa Brasil do ano seguinte. Fora que o Botafogo, que já quis mostrar que era totalmente zicado já naquela época, conseguiu a proeza de ser rebaixado logo no primeiro campeonato que introduziu essa bagaça, só conseguindo escapar porque o STJD deu aquela mãozinha amiga. Outro que se livrou foi o Curitiba, mas acabou fazendo isso
isso pela justiça comum mesmo. Vale lembrar que em 86 não teve Série B, e sim um negócio chamado Torneio Paralelo, que só serviu mesmo para colocar 4 clubes da segunda divisão na Copa Brasil daquele ano. Os 36 desesperados foram separados em 4 grupos de 9 e o primeiro de cada grupo levava o acesso. No fim das contas nem chegou a ter troféu nem nada, era só para isso mesmo. E chegamos no momento que muitos esperavam. Aquele que é facilmente um dos campeonatos que mais gerou confusão no século XX, o Brasileirão de 87. Em resumo de toda a situação política e burocrática daquele ano, a CBF estava pagando os pecados, falida e sem a menor condição de organizar o campeonato, fazendo com que os grandes clubes do Brasil decidissem fundar o Clube dos 13, uma associação feita para garantir os interesses desses clubes. No mesmo ano, o Campeonato Brasileiro passou a se chamar Copa União, organizado pelo Clube dos 13 e sancionado pela CBF. Só que tinha um problema, apenas 16 clubes participariam, pois eram considerados grandes e indispensáveis, o que deixou os outros 16 clubes menores que deveriam participar putos da vida, protestando a decisão. Por fim, ficou decidido que o torneio teria o módulo verde, que foi batizado de Troféu João Avelange e seria coordenado pelo Clube dos 13, onde contaria com 16 clubes grandes, e do outro lado teria o módulo amarelo, comandado pela CBF e composto pelos 16 menores, recebendo o nome de Troféu Roberto Gomes Pedrosa. Olha ele aí de novo. Seriam meio que 2 campeonatos separados, onde o campeão e o vice de cada um jogariam um quadrangular final para decidir quem levantaria a Copa União. Lembrando que, até esse momento, todos haviam concordado com esse modelo. O regulamento era surpreendentemente simples. Os 16 clubes de cada módulo foram divididos em 2 grupos. Na primeira etapa, a galera do grupo A jogava contra o grupo B em turno único. Na segunda etapa, os pontos zeravam e as equipes jogavam contra as outras do mesmo grupo novamente em turno único. Os 4 clubes que terminassem em primeiro nas 2 etapas iriam para a fase final, onde você tinha as semifinais e a final disputadas em 2 jogos. No fim das contas, o Flamengo foi campeão do módulo verde ao vencer o Internacional e o Sport venceu o módulo amarelo ao derrotar o Guarani. Até aí tudo certo, agora bastava apenas o quadrangular final e teríamos o campeão, né? Bom, de última hora o Clube dos 13 disse que era um absurdo o Flamengo e o Inter disputarem esse quadrangular, pois consideravam que a disparidade de força entre o módulo verde e o amarelo era grande demais, a ponto do troféu Roberto Gomes Pedrosa daquele ano ser uma mera Série B, e que o João Avelange representava a Série A. O resultado é que o Flamengo e o Inter não disputaram o quadrangular final, perderam suas partidas por WO, e os 2 únicos jogos disputados foram entre Guarani e Sport, onde o Sport, após um empate e uma vitória, sagrou-se campeão brasileiro de 87. O problema centrado nesse torneio não é nem a questão de quem é o campeão da Copa União. Já é estabelecido que é o Sport. A discussão se baseia no pensamento de que o módulo verde era composto pelos grandes, os considerados clubes da elite, e portanto, uma disputa contra o campeão e o vice do módulo amarelo, que eram equipes de menor expressão, não deveria nem ser cogitada, mesmo que tudo já estivesse de acordo no início do campeonato. Na última atualização até o momento, a CBF considerou ambos os times campeões e dividiu o troféu, mas a confusão se tornou tão grande após inúmeras disputas judiciais que ambos se recusam a aceitar a decisão. Todo esse embargo faz com que, ironicamente, a Copa União seja responsável por uma das maiores discórdias do futebol nacional. Após a imensa confusão na Copa União de 87, a de 88 acabou passando batida sem nenhum problema, já que ao invés de separar equipes maiores e menores em módulos, misturaram geral e fizeram o mesmo esquema utilizado no módulo verde do ano anterior, rebaixando os 4 últimos na classificação geral ao fim do campeonato. O campeonato de 1989 teve um regulamento apenas um pouco diferente, onde existia um tal de torneio da repescagem, no qual os 3 últimos clubes do grupo A e B eram colocados num grupo só e jogavam em turno e retorno para definir quais seriam os 4 azarados a serem rebaixados. Uma coisa legal é que a edição de 89 foi a primeira a receber o nome de Campeonato Brasileiro, acabando com a loucura de ficar mudando o nome toda hora. Além de também ser o ano em que foi criada a Copa do Brasil, que foi praticamente um apelo dos clubes menores que agora não possuíam mais chances de jogar contra os grandes, já que o Campeonato Brasileiro estava bem mais enxugado. E agora chegamos naquela que é considerada por muitos como a melhor época que o futebol brasileiro já viveu, a década de 90. Os clubes eram cheios de craques, os cofres estavam cheios, tivemos vários jogos inesquecíveis e
elencos que ficaram marcados por toda a eternidade. Essa década teve várias edições memoráveis, mas eu quero falar aqui apenas das edições de 91, 95, 96 e 99. E para isso eu preciso adiantar para vocês que, embora nos campos esses campeonatos fossem uma maravilha, infelizmente foi uma das épocas de maior corrupção no nosso futebol. A edição feita no ano de 91 foi possivelmente a mais bem organizada desde a época do Robertão. Isso porque era basicamente um campeonato de pontos corridos, onde os 4 primeiros colocados dentre os 20 participantes iriam para o mata-mata, e os 2 últimos iam de vala para a Série B. Esse ano inclusive marcou o rebaixamento do primeiro grande clube brasileiro na história, o Grêmio, e eu só digo isso porque o Botafogo conseguiu a virada de mesa em 86. Mas claro que o Clube dos 13 não ia deixar barato, tentando reverter a situação, mas como nada do que foi declarado nas ações judiciais tinha fundamento, o Grêmio não conseguiu se livrar da Série B de 92. O campeonato de 95 é quase que uma menção honrosa, pois embora não tenha tido nenhuma polêmica ou coisa do tipo, foi o primeiro a adotar o sistema de 3 pontos por vitória, já que até 94 uma vitória valia apenas 2 pontos. Parece um detalhe bobo, mas é o modelo de pontuação que usamos até hoje e é considerado o melhor já feito. Não à toa, todos os campeonatos sancionados pela FIFA obrigatoriamente seguem o modelo. Só que o que a edição de 95 teve de tranquilidade, a de 96 teve de maluquice, pois aqui o regulamento nem era algo especial, já que era só uma versão evoluída de 91, onde os 8 primeiros atingiam o mata-mata. A questão desse campeonato foi o escândalo conhecido como Caso Ivens Mendes. Veja bem, Ivens Mendes era presidente da CONAF, e algumas gravações telefônicas vazadas mostravam ele falando com os presidentes do Atlético Paranaense e do Corinthians sobre receber ajuda financeira para sua campanha para deputado federal em 98 por Minas Gerais, onde em troca ofereceria ajuda a ambos os times na Copa do Brasil de 97. Tem que sentar a bordura no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz para dar uma mãozinha para você. Quem é que vem aí? Aí o Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. Você precisa ver aí o que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo, Ah, né? mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, pô. já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo que vai sair o que você quiser. Por consequência de todo esse transtorno, o Campeonato Brasileiro daquele ano não teve rebaixamento, e quem acabou sendo ajudado com isso foi o Fluminense e o Bragantino, que terminaram em penúltimo e último na tabela. Se bem que a alegria do Fluminense durou pouco, né, já que em 97 acabou de novo em penúltimo e foi pra vala. Finalmente chegamos a 1999, com um regulamento praticamente idêntico ao de 96. Só que antes de continuarmos, quero que veja essa tabela aqui que é da classificação da primeira fase. Pronto? Agora observem a classificação geral, que foi feita após o fim do campeonato. Nada de errado, né? Perfeito! Agora saca só essa atrocidade. Irmão, que porra é essa aqui? A CBF conseguiu. Esse é com certeza o esquema de pontos mais maluco que eu já vi na minha vida. Isso porque para decidir o rebaixamento foi utilizado um novo método onde seria feita uma média entre os pontos da equipe na edição de 98 e 99. Por quê? Eu não faço a menor ideia. E como se já não bastasse a confusão, ainda tivemos o caso Sandro Hiroshi, jogador do São Paulo que foi escalado irregularmente contra o Botafogo e contra o Internacional, fazendo com que o São Paulo perdesse pontos e a dupla ganhasse. Só que com essa contagem feita após os problemas, o Gama, clube do Distrito Federal, acabou tomando na jabiraca, porque o Botafogo foi salvo e o Gama acabou sendo rebaixado. Tudo isso acontecendo após o fim do campeonato. É claro que o Gama ficou puto e processou a CBF, e esse efeito dominó fez com que a confederação fosse impedida de coordenar o campeonato de 2000, por ser considerada incompetente, dando um fim bem melancólico para a histórica década de 90.
A bagaceira causada pela CBF acabou fazendo com que o Clube dos 13 fosse selecionado para organizar totalmente o Brasileirão de 2000. Uma missão até que fácil, considerando que precisava ser muito burro para fazer algo pior do que o sistema de pontos de 99. Mas olha só! O Clube dos 13, contra todas as chances, possuiu a genialidade de fazer o campeonato mais bizarro de todos os tempos. Para começar, que já chegou chutando balde e mudou o nome para Copa João Avelange. Já deu para perceber que o pessoal gostava de reutilizar nomes. Mudou completamente o sistema de disputa e meteu logo todos os clubes das 3 divisões existentes da época para competirem pelo troféu. Com um total impressionante, não no bom sentido, de 116 participantes, o campeonato foi dividido em 4 módulos com uma fase final após isso tudo. O módulo azul era a Série A, nele tinham os clubes considerados da elite. E eu digo dessa forma porque o Juventude, que deveria ter caído em 99, permaneceu no módulo azul por ser o atual campeão da Copa do Brasil. O Fluminense foi convidado a participar mesmo que no ano anterior tivesse apenas conseguido acesso para a Série B, o que fez ele pular da C para A, e o Gama, clube que foi sacaneado em 99, também foi permitido a participar de forma a tentar consertar a cagada feita pela CBF. Esse era o módulo mais simples. Ele apenas consistia nos 25 times jogarem todos contra todos em turno único, com os 12 primeiros indo para a fase final. O módulo amarelo tinha equipes da série B e C, totalizando 36 times. De início, o geral era dividido em 2 grupos de 18, jogavam entre si em turno único e os 8 primeiros de cada grupo iam para mata-mata. Passavam para a fase final o campeão, o vice e o vencedor da disputa de terceiro lugar, realizada pelos 2 times que perderam nas semis. No caso, passaram Paraná, São Caetano e Remo. Por fim, os módulos verde e branco possuíam apenas equipes da série C, com o verde tendo 28 clubes e o branco 27. Estes 2 módulos eram separados, mas ao mesmo tempo eram juntos, isso porque se cruzariam mais pra frente. Na primeira fase, os clubes do módulo verde eram divididos em 4 grupos de 7, e os do branco em 3 de 7 e 1 de 6. O pessoal se enfrentava em turno e retorno, com os 3 primeiros indo para a próxima fase. A partir daqui, os 24 classificados eram separados em 6 grupos de 4, 3 grupos do módulo verde e 3 do branco. Mais uma vez se enfrentavam em turno e retorno com apenas os vencedores de cada grupo e os 2 melhores segundos colocados indo para a terceira fase. Aqui rolava uma fusão dos módulos e os 8 sobreviventes são separados em 2 grupos de 4. Os 2 clubes a ficarem em primeiro lugar disputariam então a fase 4, que consistia em enfrentamento de 2 jogos, com o vencedor indo para a fase final da Copa João Avelange, que no caso foi o Malutron. E finalmente, após toda essa loucura, rolava um mata-mata padrão para decidir o campeão. A final acabou sendo entre Vasco e São Caetano, que estava em ascensão na época. O primeiro jogo foi um empate em 1-1, o segundo foi descontinuado após uma grade de proteção do estádio São Januário cair e deixar muitos feridos. E no fim, o terceiro jogo foi remarcado e realizado em janeiro de 2001 no Maracanã, com o Vasco vencendo por 3-1 e levando a taça. Essa bagunça toda fez com que a CBF acabasse recebendo novamente o direito de fazer o campeonato a partir de 2001, retornando o nome para Campeonato Brasileiro e tomando cuidado extra com seus regulamentos. Inclusive, avançando um pouco, mais precisamente para 2003, finalmente chegamos ao modelo que temos hoje, olha só, com o Brasileirão sendo decidido por pontos corridos após todos os times jogarem entre si em turno e retorno. Depois desse ponto, com as coisas bem regulamentadas, problemas majoritários se tornaram mais raros, mas não inexistentes. Tivemos, por exemplo, a famosa máfia do apito em 2005, mas que francamente é um assunto tão grande que é preferível cobrir em outro vídeo. No entanto, em resumo, foi um escândalo de corrupção envolvendo o árbitro Edilson Pereira de Carvalho e acabou obrigando a CBF a refazer 11 jogos daquela edição. Além disso, tivemos também uma das maiores viradas de mesa de todos os tempos, que condenou a Portuguesa em 2013 e salvou o Fluminense do rebaixamento, que assim como a máfia do apito, é uma história tão louca que com certeza também merece um vídeo próprio. A nossa última grande atualização de regulamento com certeza foi a chegada do VAR, o famoso árbitro de vídeo, tecnologia que fez sua primeira aparição na edição de 2019 do Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, foi um baita divisor de águas, já que mesmo que alguns árbitros demorem um tempo do caramba para checar o lance, fazendo o jogo ficar parado e as torcidas ansiosas, ele ajudou sim a corrigir muitos lances cruciais. Indo logo para o ano seguinte, a edição de 2020 é considerada possivelmente a mais melancólica que tivemos até hoje. O país estava sofrendo por conta da pandemia de Covid-19 e nenhuma rodada do campeonato teve torcida. Certamente foi um tempo de luto e muitos debatem até hoje se aquela edição deveria ter acontecido, já que a quantidade de mortos não parava de aumentar e toda semana tínhamos vários casos da doença em jogadores, fazendo com que muitos clubes jogassem desfalcados em cada rodada.
Por fim, chegamos na atualidade e estamos a poucos dias do início do Campeonato Brasileiro de 2023. As torcidas já estão de volta aos estádios, clubes estão se reforçando, outros estão tentando se manter e apenas uma coisa é certa: muitos momentos de alegria e tristeza vêm por aí por parte de todo torcedor apaixonado por este que é, sem dúvidas, o maior esporte do mundo. É isso aí, rapaziada, está terminado oficialmente esse grande arco da história do Campeonato Brasileiro. Foi uma baita jornada e eu agradeço a todos que me acompanharam nessa aventura. Se gostaram do vídeo, façam o favor de deixarem aquele like para fortalecer, se inscrevam caso queiram continuar acompanhando meu conteúdo, ativem o sininho para receberem notificações de vídeos novos e comentem o que acharam, pois a sua opinião vale muito para mim. Até a próxima, falou!